Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter o nosso encontro com o professor Luiz Henrique Dutra. Ele vai apresentar o capítulo 6 do livro que a gente vem trabalhando, que se chama The Temporal Structure of Agency, da Janice Chick. Então, Luiz, a palavra está com você. Obrigado. Então, gente, como eu adiantei no nosso último encontro, quando eu já tinha lido o texto, né, eu fiquei, na verdade, um pouquinho decepcionado com o texto, porque, claro, eu vou fazer a exposição do texto, espero que direitinho, né, como manda o figurino. Mas eu fiquei um pouco decepcionado porque ela me pareceu assim, preparar muito bem a festa, não é, para tratar da temporalidade da ação, e quando os convidados chegaram, ela mandou todo mundo embora, né? Então, eles precisaram ir procurar outro lugar para fazer a festa, né? Inclusive, tinha o convidado de honra, que era o Aristóteles, né? Teve que ir embora também, coitado. Então, eu recebi esses convidados, né? Eu não tinha preparado a festa, mas improvisei um pouquinho, né? Até mandei, então, o texto para Ana Maria distribuir, né? E vou falar um pouquinho no final, né? Tentar fazer aquilo que eu achei que ela deveria ter feito, mas não fez, né? Talvez em outra parte, em algum outro texto, ela tenha feito, mas não nesse aí, né? Porque a ideia dela, né, é que a ação é um processo temporal, né? Mas ela só vem a dizer isso no finzinho do texto, numa nota de rodapé. Então, assim, o texto termina com, né, uma certa expectativa do leitor, né, frustrada, né? Então, para reparar um pouco isso, é que eu vou apresentar um pouco a minha ideia, né, da ação como processo temporal no final, né? Mas depois de apresentar, enfim, tudo que ela diz no texto, né? Então, as noções fundamentais que ela emprega são essas aí, né? A ação é alguma coisa divisível em ações parciais, né? Quer dizer, não é que ela defenda essas noções, são noções que ela vai discutir ao longo do texto, recorrendo a outros autores, alguns dos quais eu já vou mencionar, né? Depois, a ação como processo e não simplesmente como evento, né? Então, aí a gente já pode perceber, por exemplo, que é uma crítica ao Davidson, né? O Davidson encara, né, ações como eventos. Então, quando a gente fala em processos, a gente está falando, na verdade, a ideia intuitiva é de uma sucessão de estados ou sucessão mesmo de eventos, né? Ou um evento longo, vamos dizer assim, né? Um evento que ocupa uma parcela do tempo maior, né? Então, a ideia de processo geralmente é essa, né? Uma sucessão de eventos ou sucessão de estados de alguma coisa, né? De qualquer maneira, é alguma coisa mais complexa do que a ação entendida como um evento único, né? Então, também o que ela pretende é recuperar, então, um pouco essa noção aristotélica de kinesis, né? Kinesis é processo também, quer dizer, dependendo do autor grego antigo que a gente vá recorrer, né? Há diferenças aí, né? Mas kinesis é movimento, é a própria noção de movimento ou de processo. Em Aristóteles tem essa noção também de ação de se mover, né? Essa é uma interpretação aristotélica da kinesis, né? Então, é um fenômeno contínuo, não discreto, né? Porque quando a gente se move, a gente passa por vários estágios ou estados, né? Então, essa também é uma noção que a autora quer envolver na sua discussão. Depois, a outra que já, em parte, foi mencionada, que há dois tipos de ação, então, né, ação simples ou básica e ações complexas que podem, por sua vez, ser analisadas em termos de ações mais simples, né? Então, uma distinção que está implícita, a meu ver, mas que ela não faz, né? Outros autores ou filósofos da ação fazem essa distinção entre ato e ação, né?
mas muitos não fazem, né? Eu acho que ela é uma distinção interessante em alguns casos, por exemplo, justamente nesse caso, se a gente pensar a ação como um processo, né, a gente poderia dizer que esse processo é constituído de uma sucessão de atos, né? Então, o ato seria mais ou menos correspondente à ação simples ou básica, e a ação propriamente seria esse processo como um todo, né? Então, como processo, obviamente, a ação é alguma coisa que demanda tempo, né? Então, claro, precisa ser analisado em termos temporais também. Isso, na verdade, também é uma coisa na qual o texto dela é decepcionante, não tem muito disso, né? Deveria ter mais, né? Depois, os autores que ela cita, cujo pensamento ela analisa em parte, uns mais, outros menos, né? São esses aí, né? O David Villeman, eu não sei se ele é francês, enfim, qual é a nacionalidade, né, desses autores, mas, enfim, suponho que a pronúncia seja essa. Se não for, aí vocês corrijam mentalmente, aí cada um que conhecer esses autores. Depois a Jennifer Hornsby, que é uma autora que apresenta uma concepção interessante, que ela vai, né, que a autora, a TIC, aí, né, do presente texto que a gente está discutindo, vai se valer dessa definição, né, da Hornsby. Depois o Michael Bratman também, né, que também é citado por ela, né, mas o autor que ela mais comenta, né, cujo pensamento ela mais comenta, é esse Douglas Levin ou Lavan, não sei também qual é a pronúncia correta, mas enfim, é esse aí, né? Douglas Levin, provavelmente, né? E claro, né, o Davidson, né? Sobretudo um artigo aí de 63 e depois o livro cuja primeira edição é lá de 1980, que é Essays on Actions and Events, né? Que é o famoso livro, né? Que marcou época, enfim, que para muitos é o início, né, da filosofia contemporânea da ação, né. O Davidson continua sendo ainda uma referência obrigatória, sobretudo para ser criticado, claro, né. Obviamente, hoje em dia, esse é o caso, mas ele foi, né, enfim, o mentor aí, né, de muitos filósofos da ação mais recentes, de toda uma tradição, né, da filosofia analítica da ação, né. Então, os textos desses autores todos e de outros, né, que são citados assim mais pontualmente, estão lá nas referências bibliográficas do texto da TIC, né. Os problemas, então, examinados, né, mas, assim, de maneira... São, enfim, as discussões que ocupam, né, a maior parte do texto são a relação entre ação... aí é o termo agency, em inglês, que eu sempre acho difícil de traduzir em português. Muitas vezes é traduzido por agência, né, mas a agência, para nós, tem, assim, uma conotação diferente, institucional, né, diferente, né? Então, eu estou traduzindo agency por ação também, né? Mas muitas vezes a tradução que aparece é essa, né? Agency traduzido por agência, né? Nos próprias citações que eu vou fazer, ficou, né? Agency traduzido por agência, mas, enfim, eu não encontrei ainda. Eu gosto sempre de encontrar um equivalente mais coloquial, enfim, mais vernáculo, né, para os termos traduzidos, mas para esse aí não encontrei, né. Então, a relação entre ação, ou agency, e tempo, né, ou temporalidade, é um problema, né, quer dizer, supostamente é o problema mais relevante do texto, e que não foi, afinal de contas, muito explorado, muito tratado. Enfim, ela, infelizmente, né, não estou dizendo isso para desmerecer a autora, deve ser uma pesquisadora muito competente. Eu até fiquei pensando se esse texto não seria algum tipo de
apresentação em colóquio, alguma coisa assim, que exigia, né, uma certa concisão, e por isso ela acabou não tratando tanto dos assuntos que aparentemente, na introdução, ela promete tratar, né? Então, não desmerecendo a autora, mas, enfim, o texto é um pouco decepcionante. Aí, um outro tema interessante, né, que aparece, e esse ela trata um pouquinho, né, assim, mais longamente, me pareceu, ou mais, vamos dizer, devidamente, né, como o leitor gostaria de ver, o desaparecimento, esse fenômeno do desaparecimento ou ofuscamento do agente, né, que é um tema interessante, quer dizer, aí há uma crítica ao Davidson nesse caso, né. A ideia dela, como a gente vai ver, é que a ação precisa ser explicada como algo que depende do agente, não, ao contrário, o agente dependendo de determinado contexto, né, em que ele faz alguma coisa, né? Bom, a minha própria concepção, né, é justamente o contrário, né? Quer dizer, eu acho que há as duas coisas, né? A ação, e a gente vai ver lá no fim da minha apresentação de hoje. A ação, claro, depende do agente, sem dúvida, mas eu encaro o agente mais como um intermediário entre fatores sociais, entre uma situação social e uma outra situação social que decorre da ação, que é consequência da ação do agente, né? Então, ele é mais ou menos um mediador, né, entre situações sociais, mas ela parece, né, favorecer essa ideia de que a ação, né, de maneira causal, né, depende, sobretudo, ou quase que exclusivamente, do próprio agente, e não de fatores contextuais, vamos dizer assim. E, por fim, aí o tema do tempo na ação, né? Então, começando por esse último aí, né, ação e tempo, né, a autora, eu vou fazer então várias citações que vão mais ou menos, né, o conjunto dessas citações podem ser encaradas como uma espécie de, não resumo propriamente, mas enfim, de colocar em destaque os pontos mais salientes do texto dela, né, procurando justamente fazer uma reconstrução racional caridosa, né, simpática aos argumentos dela, né? Então, lá na página 96, ela diz assim: esse ensaio propõe uma conciliação entre uma concepção da ação como algo analisável em subações, ou seja, ações parciais, né, com suas fases temporais, e o compromisso com uma abordagem não decomposicional, ou seja, a ação como uma unidade. Então, ela acha, né, por um lado, que a ação tem unidade, que é preciso pensar a ação como alguma coisa unida, né, alguma coisa, enfim, que tenha identidade, vamos dizer assim, né, um processo, né, mas é um processo identificável enquanto tal, quer dizer, há uma identidade da ação como processo, mas, por outro lado, ela acha também que é analisável, é um processo analisável, né? Então, esse processo tem subações, né, ou ações parciais que, em parte, possam explicá-lo quando a gente analisa, né? Então, aí ela comenta em seguida o que ficou conhecido como teoria causal da ação. Abreviando, então, aí para TCA, né? Então, a questão é a possibilidade de decomposição ou redução da ação a ações parciais, né? E, nesse ponto, ela evoca aí essa definição desses dois autores, Aguilar e Bucareff, né, de um texto deles de 2010, e ela os cita, né, na página seguinte, aliás, na página, acho que é anterior, né, seguinte, 97, que seria a definição aí da teoria causal da ação, né? Então, eles dizem o seguinte: qualquer evento A de um agente S é uma ação, se e somente se S fazer A é causado de maneira correta e é explicado causalmente por meio de alguns elementos mentais não relativos à ação, elementos que fazem a mediação
ou são as razões de S para fazer A. Então, o ponto é esse, identificar a teoria causal da ação como essa tese, né, de que a ação depende do agente, né? O agente contém em si as causas que vão ser responsáveis pela ação, né? Dá para a gente enfatizar, então, aqui, né? São elementos mentais, né? Eu podia ter enfatizado aqui com outra cor, né? Não fiz isso como faço em outras citações, mas é isso, quer dizer, são elementos mentais do agente, não da ação, né? Porque a ação poderia, né? A gente ter uma análise mentalista da ação, vamos dizer assim, o Davidson, na verdade, ele faz uma análise mentalista da ação, né? Porque, para ele, a diferença entre um evento físico e esse mesmo evento físico, quando é considerado ação, está no fato da gente utilizar na descrição do mesmo acontecimento no mundo, do mesmo evento, um vocabulário, uma linguagem mentalista, que contém pelo menos um termo mentalista, e que não seria redutível a termos do vocabulário fisicalista, né? Então, essa definição da teoria causal da ação seria essa, né? Teoria causal da ação, essa teoria causal da ação, né? Porque há outras, né? É aquela que diz que causalmente são elementos mentais do agente e não da ação, mesmo que descrita, né, a la Davidson, que são responsáveis por fazer o que ele faz, né, fazer a ação do S, né, do sujeito. Então, em seguida, né, ela examina aí o que seria o problema com a concepção de Davidson, justamente, né, e que está relacionado aí com essa teoria causal da ação. Ela diz que a TCA permite interpretações incompatíveis e comenta o seguinte, né, na página 97 ainda, a descrição anterior, quer dizer, aquilo que ela apresentou como a TCA, né, sugere que os eventos pertencem aos agentes, com a potencial implicação de que os agentes são as causas principais da ação, tendo eventos como partes ou aspectos, enquanto o causalismo de Davidson presume que os relatos causais relevantes são os eventos, dos quais os agentes são apenas constituintes lógicos, logo, de relevância explicativa secundária. Então, é esse, né? Quer dizer, o problema aí, os dois polos dessa discussão seriam esses aí, afinal, né? Quer dizer, quem segue uma linha mais, vamos dizer, davidsoniana, né, vai interpretar o agente como mero elo de ligação entre eventos, né? Enquanto essa outra TCA, essa outra teoria causal da ação, interpreta o agente como o responsável, é nele que residem as causas principais da ação, né? Então, essas seriam as duas opções, entre outras, né? Bom, mas, enfim, a autora está querendo destacar essas duas opções, né? Lá no final, quando eu apresentar a minha própria ideia, né, de como a gente deve encarar e interpretar a ação, vai dar para perceber, claro, que ela tem mais a ver com essa linha davidsoniana, embora eu queira ser também, em parte, um crítico do Davidson, né? Mas tem mais a ver, claro, com essa linha davidsoniana, que eu chamaria de, não no próprio Davidson, mas, enfim, essa perspectiva, né, que tem início com o Davidson, de uma perspectiva mais ambiental, enquanto a outra perspectiva dessa TCA, que a gente viu agora há pouco, né, é uma perspectiva não ambiental e, portanto, mais mentalista, no sentido psicológico, né, uma perspectiva psicológica da ação, né? Então, continuando, aí, se a gente toma, então, o agente como causa principal da ação, a autora, então, começa a comentar algumas coisas que estariam relacionadas com isso, né, as estratégias explicativas seriam as seguintes. Primeiro, o agente como causa principal de seus próprios movimentos
em contraposição, né, ao agente como parte lógica ou mero adendo explicativo de eventos, estados de coisas ou fatos, sendo que esses é que são o fator causal principal, não o agente, né? Então, aí tem, de novo, os dois polos, né? Apenas um postula o agente como causa principal do que acontece, sendo capaz de acomodar uma explicação da ação como mudança ao longo do tempo, como estrutura temporal claramente agencial. Então, a ideia da TIC, dá para ver, né, pelo menos nas entrelinhas, vamos dizer assim, né, é que para encarar a ação como um processo temporal, a gente precisa ancorar, vamos dizer dessa maneira, o processo temporal no agente, porque o agente é que garantiria a continuidade do processo ao longo do tempo, né? Bom, claro, pode ser, né? Eu não diria que não é, mas eu diria que outras coisas também podem garantir a continuidade do processo ao longo do tempo e talvez até de uma maneira melhor do que o próprio agente, né? Mas, enfim, vamos deixar isso para mais adiante, né? Aí, entrando agora no outro problema, que é o do desaparecimento do agente, que é outra preocupação que ela tem, né? E aí entra também a contraposição a certas ideias do Davidson, né? Então, citando o Davidson novamente, a autora comenta sobre as abordagens que tendem a desconsiderar o agente como responsável pelo que acontece, como já adiantei agora há pouco, né? Então, na página 98, ela comenta: as cadeias causais desviantes sugerem a possibilidade de explicar a ação inteiramente em termos de causalidade do evento, sem incluir um agente na história. Quer dizer, as desviantes aí seriam aquelas que têm essa tendência, né, a seguir as ideias do Davidson, né, que é aquilo que ela quer rejeitar, porque ela acha que não resolve o problema, né? Ou seja, o problema de acomodar a ideia da ação como um processo, né, que tem identidade, que tem unidade, mas que, ao mesmo tempo, possa ser analisado em ações parciais, né? Desculpe. Seguindo, então, né, a autora cita aí esse outro autor, o Bratman, né, e é alguém que diz que tem ideias assim, as quais ela parece assentir, né, que ela parece aceitar bem, né? Então, isso aí é uma citação dele, no livro dele, lá de 2000, né, da página 39, mas a citação está no artigo dela aí, na página 102, né? Então, ele diz assim: é difícil entender o que significa dizer que o agente, diferentemente de eventos, processos e estados psicológicos relevantes, desempenha um papel tão básico na etiologia e na explicação da ação. Em segundo lugar, e de forma correlata, ao ver o agente como um elemento fundamentalmente separado e distinto na metafísica da nossa ação, parecemos abandonar a ideia de que nossa agência está tão plenamente inserida na ordem causal do evento quanto a agência dos agentes intencionais, como cães e gatos. Para dizer a verdade, eu fiquei um pouco em dúvida se eu estava traduzindo certo isso aí, né? Até se vocês quiserem dar uma conferidinha no original, né? Me pareceu haver pelo menos um erro aí de citação, que acho que não foi meu, acho que no texto está assim mesmo, né? Seriam agentes não intencionais, como cães e gatos, eu acho, né? O texto me pareceu assim um pouco, quer dizer, a ideia me parece interessante, né, colocada por esse Bratman, mas me pareceu que justamente cães e gatos, segundo essa concepção, né, são agentes não intencionais no sentido de que eles seriam apenas reagiriam a estados de coisa ou situações no mundo e eles não seriam propriamente, né, as causas daquilo que eles fazem, né, não teriam a responsabilidade, não no sentido moral, obviamente,
mas não teriam a responsabilidade por aquilo que acontece, quer dizer, não seriam agentes plenamente, né? Por isso eu acho que faltou um não aí, mas não sei, né? É uma questão de talvez rever o próprio original lá do Bretman para ver, né? Se lá não tem um não que não foi citado, ou por ela ou por mim, mas eu acho que no texto dela, na página 102, a gente pode conferir, né? Quem tiver com o texto aí pode conferir, mas acho que não tem um não aí, ou então eu interpretei errado essa No passagem. texto dela não tem a palavra não. Não tem, né? Pois é. Não. Então, não sei. Depois a gente pode discutir se eu estou interpretando errado essa passagem aí, mas enfim. É só uma coisinha, Luiz, é porque Sim. se a gente olhar o final do parágrafo, na página 102, parece que ela está querendo, às vezes, comparar seres humanos com animais mamíferos superiores, no sentido de que, de certo modo, tem algum tipo de... na verdade, você traduziu intencional, purposive agents, como se os animais também tivessem, nas suas ações básicas, alguma forma de intenção. Claro que não é a nossa intenção deliberativa, mas eu acho que ela quer aproximar... Um propósito mais natural, uma coisa assim. Seria uma forma de você adaptar, que mesmo numa teoria causal da ação, que você tem eventos como explicando as relações causais, os agentes inseridos nesses eventos, você tem uma ordem natural em que você pode ter alguma intencionalidade mais vinculada a uma ação básica, mesmo que ela possa ser até instantânea, ser imediata, sem grande processo deliberativo. Certo. Não, eu acho que entendi isso, mas assim, eu diria aí que, bom, quando eu apresentar lá adiante a minha ideia, né, aí vai ficar mais claro por que isso aqui me pareceu um pouco confuso. É porque eu diria que, nesse caso, a gente não deve chamar de ação, mas de comportamento, né? Justamente, claro, eu encaro cães e gatos como animais que têm propósitos, né? Eles são intencionais, mas o tipo de intencionalidade deles é diferente da nossa, porque é uma intencionalidade, vamos dizer assim, mais dependente do ambiente e da história de relação com o ambiente do que no caso do ser humano, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai chegar lá, né? Mas, de qualquer forma, isso talvez não mude muito, porque a ideia dela está aí, né? Quer dizer, a ideia é que o agente ele é a causa principal da ação, né? Se não for a causa exclusiva, e a causa principal está nele, no sentido mental, né? São estados mentais do agente, né? Mas de uma maneira mais complexa, vamos dizer, do que nos outros animais, né? Isso, pelo menos, dá para entender, claro, né? Bom, com isso eu concordo, claro, mas eu diria de outra maneira, como depois, mais adiante, vou dizer, né? Mas, enfim, seguindo, então, um pouquinho, a ação básica, então, o problema aí de saber se tem intencionalidade na ação básica, né? A ideia dela parece ser que a intencionalidade é alguma coisa que diz respeito à complexidade da ação enquanto processo, não cada ato particular, cada ação particular que comporiam esse que no conjunto, né, as ações particulares comporiam esse processo, né? Então aí ela começa a comentar a ideia desse Levin ou Lavin, sei lá, né, que é o autor, na verdade, que ela mais comenta aí no texto, né? Então, na página 104, né, tem esse comentário dela, ela diz o seguinte: uma ocorrência tem estrutura intencional somente se tiver... aí acho que tem alguma coisa errada, né? Acho que eu escrevi alguma coisa errada. Somente se tiver estrutura intencional. Sem esta última, ação básica não é, de fato, agencial, algo feito pelo agente. Aí, desculpe, gente, mas eu acho que aqui eu acho que errei
no que eu estava escrevendo e na revisão eu deixei passar, né? Mas a frase não está correta? A ideia é que só tem estrutura intencional se tiver estrutura temporal. Essa... Sim, claro, se tiver... tá certo. Está mais simplificado, mas a ideia central está exposta, né? É isso aí. Eu que estou batendo pino aqui. É isso aí, exato. Ela é intencional se tiver a estrutura temporal, claro, né? Bom, isso é muito discutível, mas, de qualquer maneira, é a ideia que ela quer sustentar, né? Então, indo um pouquinho adiante, né, ela continua comentando aí o pensamento desse outro autor, né, e ele enuncia as seguintes condições, são 4 condições aí para que isso se dê, né? Então, a relação entre a intencionalidade e a estrutura temporal da ação. Então, primeiro, a intencionalidade na ação requer uma estrutura temporal. Segundo, a ação básica, ele faz a distinção aí entre ação básica e ação complexa, digamos, né, ou mais estendida, enfim, como processo, né, a ação básica, sendo quase instantânea, carece de estrutura temporal. Então, isso é uma ideia interessante, né, e que justamente aí é que me pareceu se aproximar dessa ideia de ato, né, porque o ato seria alguma coisa de fato quase instantânea que o agente faz, né? Seriam quase que, vamos dizer assim, átomos de ação, né? Enquanto a ação mesmo é o conjunto dos átomos que formariam de maneira molecular, né, uma coisa estendida no tempo, né, uma estrutura estendida no tempo, né? Depois, a terceira condição, a ação básica, portanto, não tendo essa estrutura temporal, ela carece de intencionalidade, então o que vai ter a intencionalidade é o processo, né? A ação complexa, né? E a ação básica, portanto, não é agencial, quer dizer, não é tipicamente uma ação, né? Uma vez que quem realiza ações intencionais deve estar familiarizado com o que é feito intencionalmente. Aí tem a ver, claro, com o caráter reflexivo do agente humano, né? Então, o agente humano é que é capaz de interpretar o que ele está fazendo ao mesmo tempo que está fazendo, né? Então, ele percebe, né, ou ele confere intencionalidade, propósito, né, àquilo que ele está fazendo. Mas, para isso, é preciso, não basta o ato ou a ação básica, é preciso haver o processo todo, né, que se desenrola ao longo do tempo. Então, aí, continuando nesse tema, né, a autora comenta ainda o seguinte, lá na página 107, precisamente porque o movimento é básico, ele não pode ser constituído por fases subordinadas, nenhuma das quais seja intencional ou dotada de pensamento racional. Assim, o conceito de ação básica torna o agente supérfluo em relação ao desdobramento subsequente dos subeventos que constituem o evento básico. Então, embora a autora analise e pareça subscrever bem as teses desse autor, o Levin, né, na verdade, ela tem uma postura crítica em relação a ele também, né? Quer dizer, ela critica essa ideia desse autor, pelo menos, né, de ação básica. Ela, inclusive, propõe uma outra expressão, né, que a gente vai ver logo em seguida, né, chamar não de ação básica, mas de ação simples, né, que é aquilo que eu preferiria chamar de ato, mas isso, na verdade, não importa, né? Então, ela aproxima o que seria essa ação básica do que normalmente a gente chama de movimento, né? Lá na frente, quando eu apresentar minha concepção, é justamente a tentativa de demarcar, vamos dizer, o que é movimento, por um lado, o que é comportamento, por outro, e o que a gente pode chamar, com todas as letras, né, com enfim, as consequências filosóficas de ação, propriamente dita, né? Então, seguindo ainda um pouquinho, né, agora voltando ao tema do tempo na ação, né, na página 108, ela comenta: como já observado, a crítica de Levin ao causalismo se distingue por enquadrar seu desafio como uma questão primordialmente temporal.
Ao se referir explicitamente ao conceito de kinesis de Aristóteles, a explicação de Levy reconhece que a ação é um tipo especial de mudança ao longo do tempo. Bom, isso é verdade, isso tá correto, né? Uma que necessariamente possui partes ou subações que ocupam subfases distintas de um movimento entendido como um todo, portanto, que tem identidade, onde cada subfase temporal deve ser conhecida e controlada pelo agente. Então, mais uma vez, tem aí essa ideia de que a reflexão do agente é decisiva nesse processo, né? Quer dizer, só alguém, portanto, que tem consciência reflexiva, que é capaz de ser espectador daquilo que faz e, em alguma medida, pelo menos em alguma medida, controlar aquilo que faz ou corrigir o curso da ação, né, se for o caso, só assim a gente tem um processo que a gente pode chamar eminentemente de ação, né? Essa, eu acho, é uma ideia muito boa, né? É uma ideia bem interessante, né? Talvez a autora, infelizmente, não tenha desenvolvido isso como poderia ou como alguns gostariam, eu inclusive, mas a ideia é muito fecunda, é muito interessante, né, para a gente entender a ação. Então, continuando ainda no mesmo tema, ela diz ainda, né, se a ação é de fato um tipo de mudança ao longo do tempo, um tipo especial de mudança iniciada e supervisionada por um agente ao longo de seus procedimentos diacrônicos contínuos, o ceticismo em relação à ação básica pode ser justificado. Há pelo menos duas maneiras pelas quais a definição de ação como mudança ao longo do tempo é relevante para a questão em discussão. Primeiro, ela postula que o agente possui um tipo único de controle ou posse dos procedimentos diacrônicos de uma ação. Segundo, ela afirma que toda ação, se é que é ação, deve ter um tipo distinto de estrutura temporal à luz desse controle agencial, né? Então, na verdade, né, a meu ver, a não ser que vocês tenham uma interpretação diferente dessa passagem, né, e do argumento dela, mas, a meu ver, o que ela está querendo dizer é que, na verdade, mas isso estava dito lá no início também, pelo menos, mas de outra forma, né? Mas estava dito, eu acho, né, que afinal de contas, o agente que concede temporalidade à ação, quer dizer, a temporalidade da ação procede do agente, né? Mas isso me parece, embora correto, mas me parece um tanto misterioso, né? Porque como é que o agente é capaz de conferir temporalidade à ação? O agente age, né, num processo que se desenrola ao longo do tempo, mas e é claro que o agente ele possui uma percepção subjetiva do tempo, né? Há um tempo psicológico, um tempo subjetivo que a gente pode dizer que é o tempo do agente, né? E que a gente pode distinguir, por exemplo, do tempo objetivo, do tempo do mundo, né? Que para alguns autores seria a única ideia que justificaria hoje em dia, dado que a gente sabe na física enfim, de todas as teorias aceitas atualmente, a única que daria uma noção compatível com essa de um tempo objetivo, inteiramente objetivo e inteiramente independente, né, da percepção do tempo pelos sujeitos humanos, é a segunda lei da termodinâmica, portanto, a entropia, né? Então, a gente pode distinguir o tempo físico ou o tempo objetivo do tempo psicológico ou o tempo percebido pelo sujeito, né? Isso é uma coisa. Agora, me parece que o que ela é uma coisa aceitável, né? Acho que está bem correto. Não sei se é nisso que ela está pensando, mas se for, a meu ver, está tudo bem. Mas qual é o tempo que o agente pode atribuir ou pode conceder, né, à sua própria ação? É o tempo subjetivo, né? É o tempo que ele percebe, né? É o tempo que, por exemplo, tem a ver com seus estados de memória, né? De memória de longo prazo, de memória de curto prazo, etc., né?
Mas eu não sei se isso é suficiente para conceder temporalidade à ação, né? Porque a ação não pode se restringir, a meu ver, mas aí já estou entrando na minha concepção, só a uma relação entre estados mentais do agente e aquilo que ele faz, né, aos atos, a sucessão de atos ou movimentos, digamos assim, mas precisaria também envolver as consequências do que ele faz. Agora, as consequências do que ele faz são independentes dele, e para ele percebê-las, elas precisam se desenrolar naquilo que a gente chamaria de o tempo objetivo, né? O tempo da termodinâmica e o tempo, né, fisicamente independente do sujeito, que o sujeito percebe também, mas ele percebe porque ele tem um tempo subjetivo, né? Enfim, não quero complicar muito em relação a essas concepções do tempo, né? A Ana Maria conhece bem as minhas ideias aí a esse respeito, mas se eu for me alongar, né, para explicar tudo isso, aí a gente vai ocupar demais o tempo e vai perder, enfim, o foco da discussão aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa temporalidade, vamos dizer assim, do próprio agente, não é suficiente para conferir temporalidade à ação, uma vez que, mesmo do ponto de vista do sujeito, é preciso, se ele tem um controle diacrônico da ação, como ela diz, né, ele precisa ter percepção das consequências do que ele faz. E, por exemplo, poder corrigir a direção da sua ação, corrigir o que ele está fazendo para atingir as mediações para atingir o objetivo desejado, né? Então, enfim, ele tem que ter, né, alguma relação com o tempo objetivo também, com o que acontece no mundo. Então, não sei se eu estou complicando demais aqui o problema dela, né, mas eu acho que enfim, isso não dá para, só a temporalidade do agente não seria suficiente para atribuir temporalidade à ação como processo, justamente porque não envolveria as consequências, e o agente precisa, né, também tomar conhecimento das consequências daquilo que ele faz, para que a sua ação seja ação mesmo, né, já tomando aí as premissas do que ela está dizendo nessa passagem, né, porque ele precisa supervisionar, como ela diz, ele precisa ter controle ao longo do tempo daquilo que ele faz, né? É só uma questão, Luiz, Controle parece diacrônico. que... Sim. Sim, pode dizer, Ana Maria. Então, esse tempo subjetivo que ela distingue de um tempo objetivo, que é essa estrutura própria temporal do agente, e é o agente, na sua deliberação e controle do processo, que determina como vai ser essa estrutura temporal subjetiva. Então, isso lembra um pouco a própria ideia do Aristóteles, de que a mudança é mais fundamental e o tempo se explica pela mudança. Então, talvez o agente, no seu controle do processo deliberativo que ele está agindo, ele está, desse processo, você deriva um tempo que não é mais primordial do que o próprio controle do agente sobre o que ele está fazendo. A ideia do apertar o botão, tem um exemplo no artigo, aperta o botão Sim. e deixa, basta apertar o botão, aí você vai disparar o míssil que vai destruir a cidade. É um tempo objetivo, é só apertar o botão, só que a intenção, ela percorre todo o ciclo, até o final, mesmo que o agente não esteja mais fazendo nada, porque bastou ele dar o start, né? Sim. Não, tá, interpretando por aí, acho que sim. Mas eu tendo a interpretar, como você, aliás, sabe, você já leu as minhas coisas sobre isso, né? Que em Aristóteles aquela relação entre movimento e tempo é uma relação de comunidade, né? Ou seja, o tempo tem textos lá, né, naquele famoso Tratado do Tempo do Aristóteles, que sustentam também essa interpretação, de que a gente entende o tempo ao entender a mudança, o movimento, mas, ao mesmo tempo, entende o movimento ao entender o tempo, né? E que ele diz que o tempo é o número, né? É aquilo que pode ser contado. Então,
A minha interpretação é que Aristóteles faz a distinção entre tempo subjetivo e tempo objetivo, mas que você não pode desvincular os dois. Você não pode conceber coisas que ocorram no mundo e que possam ser narradas apenas em termos de uma das temporalidades, ou objetiva ou subjetiva, né? Agora, claro, a posição dela é essa, né? Acho que está claro no texto, né? Eu é que estou dizendo que isso não é suficiente para você ter ação no sentido em que eu concebo a ação, quer dizer, eu estou já sendo talvez crítico antes da hora, né? Com relação à exposição do texto dela, mas no texto está claro, o que ela diz é isso mesmo, né? Sem dúvida. Então, continuando um pouquinho, né? Ainda nesse problema do tempo na ação, claro, né? Então, o problema com a noção de ação básica, ela vai dizer, ou ação simples, é o seguinte, né? A ação básica é, portanto, um termo técnico e só entra posteriormente na análise da ação complexa, ou seja, como aquela que envolve várias etapas ou estágios em comparação com ações simples ou básicas. A ação básica é, então, compatível com a estrutura temporal dos processos, que é característica da kinesis de Aristóteles. Diante do exposto, a resposta parece depender da definição de controle cognitivo que se assume, né? Eu tendo a concordar com isso, né? Depende de como a gente interpreta, né, o que é o controle cognitivo do agente sobre aquilo que ele faz, né? Bom, justamente aí é que eu acho que o texto é um pouco vago, porque não há uma resposta, né, não há um desenvolvimento sobre, então, como interpretar esse controle cognitivo, né? Quer dizer, apenas dizer que isso causalmente depende de estados mentais do agente, que o agente tem controle sobre isso, a meu ver, não basta. Seria preciso explicar como, né? Com seus próprios recursos mentais, o agente é capaz de ter esse controle diacrônico da ação, né? E esse controle cognitivo, né, ser aquilo que dá unidade, né? Porque o problema dela com a ideia de ação básica ou ação simples é que é preciso dar unidade a todos esses atos, né? É aquilo, vamos dizer, é o que é o cimento, é a cola, né? O que cimenta, né? O que liga todas as etapas aí do processo, né? Eu acho que a ideia dela, que o que liga todas as etapas do processo né, são estados mentais do agente, portanto, é a sua temporalidade subjetiva, né? É nesse ponto que eu discordaria dela, mas acho que o pensamento dela está claro, né? Acho que para ser fiel à ideia aristotélica, acho que é isso mesmo que ela está propondo, que é como ela vê, né, a maneira de ser fiel à ideia aristotélica. Eu acho que não é assim, mas tudo bem, é o que ela pensa, né? Então, continuando, né, a conclusão da autora, afinal de contas, vai ser a seguinte, né? Essas considerações levam a uma revisão da descrição convencional da ação como complexa ou básica, como algo que demanda muito tempo ou tempo nenhum. Então, a complexa é a que demanda tempo, né, ou muito tempo. A básica é a que não demandaria tempo nenhum. A estrutura de Aristóteles complica esse quadro, tornando impossível dividirmos a ação em categorias tão simples. Então, aí a ideia dela é que, na verdade, bom, precisa ter mais, eu acho que o ponto de chegada do texto é essa, né? É preciso, por assim dizer, salvar a noção, né, aristotélica de kinesis, né, ou fazer uma reconstrução racional disso, né, de tal maneira que a ação dependa, para poder sustentar uma teoria causal da ação, em que a ação depende de recursos mentais do sujeito, né, do agente, exclusivamente, né, e, portanto, da temporalidade subjetiva, mas que não há em Aristóteles
elementos suficientes para isso. Bom, eu discordo, eu acho que há, como eu já dei a entender agora há pouco, né? Mas tudo bem, né? Enfim, o texto mais ou menos termina por aí, né? Já na página 111, né? E lá numa nota de rodapé, se vocês olharem aí, né? Tem essa referência, né? Que é a conclusão da conclusão, eu diria, né? Por isso a ação deve ser um processo e não um evento. Mas eu acho que isso foi a preparação da festa, como eu disse no início, né? Quer dizer, o preâmbulo. Agora precisaria, enfim, explicar, né? Como é que, de fato, né, esses recursos mentais, né, do agente são capazes de conferir unidade, né, à ação e conferir à ação essa temporalidade, né, a partir de unidades que não são propriamente temporais, que é o que ela diz a respeito, né, da ação simples ou básica, né? Então, na verdade, ela está tomando várias concepções que estão aí, né, nos diversos autores, ela está tentando resumir essa situação toda e dizer, bom, né, no fim, né, o que pode salvar o texto da TIC, né, é que ela fez uma espécie de inventário, né, dos pontos mais salientes, né, que aparecem aí nessas concepções e que isso não é suficiente do ponto de vista dela, né, para apresentar uma teoria da ação como algo complexo, como um processo complexo que tem, apesar disso, unidades, né, e um processo, claro, que é temporal, mas cujas unidades não são temporais. Bom, ela acha aí o problema, então, tal como se apresenta nos outros autores, mal resolvido, mas, enfim, ela também não encaminha uma solução, né? Então, isso é o que eu teria a dizer, gente, até aqui, né? Enfim, na apresentação do texto dela, segundo a minha leitura, né? Se vocês quiserem fazer agora um intermezzo, né? E, enfim, comentar alguma coisa até aqui, antes de que eu possa apresentar o que eu vejo como uma alternativa que poderia encaminhar, né, claro, do meu ponto de vista, um pouco melhor a questão do que o que ela fez, né, para ver uma alternativa, enfim, a situação, né, na filosofia da ação, de uma teoria causal da ação, tal como essa autora a interpreta, né. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, podemos fazer isso agora, ou se preferirem, enfim, vejam aí o que vocês preferem. Eu teria uma pergunta, antes de você passar para a sua proposta, Luiz. Parece que a grande discussão é como você ter esse processo decomposto, uma ação como processo, decomposto em subfases temporais, e essas subfases seriam subações, de certo modo, que podem ser básicas. E aí a dúvida é se essas ações básicas teriam intencionalidade, já que o todo tem que ter intencionalidade. Aí eu penso na própria ideia da emergência, que eu não sei se você vai ir por esse caminho, que a ideia é que o todo é mais que a soma de partes. Será que você não pode ver essa ação como uma forma de emergência de unidades básicas, com uma temporalidade ínfima, mas que no todo formam um todo que não se reduz a essas partes? Então, você não tem uma visão decomposicional, e aí você explicaria a intencionalidade pelo todo e não pelas partes, porque as partes seriam ações básicas. Eu acho a ideia interessante. Eu, particularmente, como você sabe, eu tenderia a aceitar essa interpretação, mas não é a dela, né? Sim. Ela coloca o problema assim, me pareceu um pouco colocar um problema como se ele fosse insolúvel, quer dizer, se as ações, né, os atos ou ações simples ou básicas não têm temporalidade significativa, pelo menos, né, e não tem, portanto, intencionalidade, como é que a ação como o processo todo, a unidade do processo todo, pode ter temporalidade e ter intencionalidade? Bom, a resposta que ela dá, afinal de contas, é porque
é a ação de um sujeito humano que tem recursos mentais, né, para fazer isso. É ele que confere, né, ao que se passa quando ele age, temporalidade e intencionalidade. Tá bom, mas isso não é uma explicação propriamente, né? É um pouco como dizer que o ópio nos faz dormir porque ele tem uma virtus dormitiva, né? A gente gostaria de saber, então, como é que é essa temporalidade do agente, né? E como é que é essa intencionalidade do agente, de tal maneira que ele, ao agir, faça emergir no mundo, a partir de elementos não intencionais e não temporais, uma estrutura temporal e intencional. Eu gostei do que você disse, mas eu acho que, bom, era isso que talvez o leitor lá no início estaria um pouco esperando do texto, e é por isso que eu acho que é um pouco decepcionante, né? Porque, afinal, é isso que precisa ser explicado, né? Quer dizer que o ópio dá sono, porque tem uma virtus dormitiva, é verdade, mas a gente precisa explicar o que é a virtus dormitiva, né? Quer dizer, precisa explicar o que é a temporalidade do agente humano, o que é, né, a intencionalidade do agente humano, né? Não basta dizer que são características mentais dele, que esses são os fatores causais que levam ao acontecimento da ação, né? Isso não é explicar nada ainda, eu acho, né? Se a gente disser que essas coisas emergem, é um bom caminho para explicar, e eu concordo com você, mas isso nos obriga a dizer quais são os passos da emergência, quais são as características dos atos parciais que, ou se a gente recuperar aí a palavra capacidade, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Quais são porque numa estrutura na qual o todo emerge, né, adquire propriedades emergentes a partir do funcionamento das partes, né, são as capacidades, é o funcionamento das partes devido às suas capacidades que leva à emergência, né, de outras propriedades do todo, que são diferentes das propriedades das partes, né, mas é preciso discutir as propriedades das partes, quer dizer, não basta dizer, nesse caso específico, que a ação simples não é nem temporal nem intencional, mas ela é alguma coisa. O que ela é? Ela é, então, movimento, mas então há uma relação entre movimento e intencionalidade, há uma relação entre movimento e temporalidade. Tem que haver, porque senão não dá para fazer emergir depois a ação como um processo intencional e temporal, né? Mas ela, no final, ela também introduz justamente a noção de ação simples, que ela distingue da ação básica, e Sim. dá a entender que essa ação simples levaria um tempo e teria algum elemento de intencionalidade que a ação básica não tem, que você faz por fazer, quase automático, né? Mas é assim, uma distinção quase que puramente nominal, né? Ou seja, muda a palavra, mas eu acho que não mudou realmente a ideia, porque não tem um desenvolvimento para mostrar que mudou mesmo a noção, né? Ela teria que desenvolver o que é essa ação simples que não está tanto na literatura como a ação básica, né? Exato, me pareceu mais só uma troca de palavras, mas não tem um desenvolvimento para mostrar, olha, ação simples resolveria, porque ação simples não é aquilo que o Levi entende por ação básica, né? Sim. Enfim, querem comentar mais alguma coisa antes da gente passar para a segunda parte? Não? Posso? Diga. Não, acho que eu ia falar que por mim está tranquilo, pode passar para. Posso ir adiante? Talvez indo adiante, né? Quando vocês ficarem, então, imaginando aquilo que poderiam dizer para criticar a minha posição, enfim, no andar da carruagem, como se diz, a gente possa voltar aos pontos dela aí, que talvez a gente possa concluir que sobre uma coisa ou outra ela teria mais razão do que o que eu vou defender, né? Então, a abordagem alternativa seria a seguinte, né?
Então, resumindo, né, a minha ideia, talvez não muito justa com a TIC, né, mas espero que também não tenha sido muito injusta, né. Então, como, na verdade, ela não apresenta uma concepção da ação como processo, eu vou apresentar uma abordagem alternativa que procura encaminhar o tempo nessa direção, né. Então, a distinção básica que as distinções básicas que a gente precisaria fazer para isso seria, então, entre movimento, de um lado, comportamento de outro, e de outro ainda ação, né? Bom, eu devo dizer logo de início que a minha abordagem é aristotélica, né? Pode não parecer assim agora desde o início, mas ao longo, né, do processo vai ficar claro que se trata de uma abordagem, ou talvez, melhor dizendo, neo-aristotélica, né? Porque ela pode não ser muito ortodoxa com relação a certas ideias de Aristóteles, mas ela pode ser heterodoxa, mas é aristotélica de qualquer maneira, né? Então, a minha ideia é que, na verdade, é o seguinte: para a gente poder fazer a distinção entre as três coisas, movimento, comportamento e ação, é claro que a ação, por que movimento é importante? Porque o indivíduo, ele, é claro que em casos excepcionais, a gente pode dizer que o indivíduo, em pensamento, já está agindo. Quando, por exemplo, quando ele deixa de fazer alguma coisa. Então, há situações nas quais, né, não fazer nada é o melhor, né? Então, o agente não faz nada, deixa correr, como a gente diria popularmente. Por quê? Porque assim, né, ele vai atingir o objetivo desejado, ou as coisas vão se encaminhar para o objetivo que ele acha que é mais adequado para a sociedade, ou para ele mesmo, enfim, não importa para quem, né? Mas, enfim, o caso é ele não fazer nada, mas não fazendo nada, de qualquer maneira, ele está pensando, né? Ele precisa ter autocontrole para não fazer nada, para não interferir na situação quando ele acha que isso é o melhor. Mas isso é um caso excepcional, quer dizer, nos casos mais comuns, a ação envolve movimento, quer dizer, o indivíduo pode projetar o que ele vai fazer, ele pode, inclusive, antecipar mentalmente o que vai acontecer, né? Ele, dependendo do que ele conhece do mundo, ele vai fixar um objetivo, uma finalidade, né, para a sua ação, vai escolher os meios para atingir esse objetivo, não é? Isso já é bem aristotélico, aliás, né? E vai se movimentar, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa fisicamente, né? O seu corpo precisa modificar certos outros objetos no mundo para que isso aconteça. Pelo menos ele tem que falar com alguém, mas falar com alguém já é movimento, né? É movimento do próprio corpo, é movimento do aparelho fonador, né? Que, aliás, é o tipo de movimento que tem um enorme poder modificador no mundo social, mas é movimento, né? De qualquer maneira, é isso. Quer dizer, o caso, vamos dizer, mais paradigmático, né, da ação é quando o sujeito faz algum movimento. Então, por isso é preciso entender aquilo que seria só movimento e que a gente não chamaria de ação, mas também não chamaria nem de comportamento, né? Pensando em comportamento como aquela noção mais psicológica que a gente tem, por exemplo, nas escolas de psicologia, como a do Skinner, mas não exatamente a do Skinner, não precisa ser, né? Mas, enfim, como análise do comportamento, psicologia aí como análise de comportamento, não que, como a gente vai ver daqui a pouco, que não precisa depender de processos de decisão internos do agente, né? A própria situação no mundo já faz com que certos movimentos se deem e as coisas se arranjem, sem que o indivíduo precise agir propriamente, quer dizer, sem que ele precise refletir e escolher conscientemente algum curso de ação, né? Então, o ponto essencial é que a gente precisa ter modelos para as três coisas, quer dizer, precisa ter modelos físicos para o movimento, precisa ter modelos psicológicos ou mentalistas para saber o que é comportamento e, a meu ver, modelos sociais para saber o que é ação. Então, aqui estaria o ponto de diferença, né? Porque, normalmente, né, a gente viu
a gente não só viu pela discussão aí, pela exposição do texto dela, mas, enfim, é bem conhecido, né? Normalmente, a ação tem sido interpretada, né, por diversos atores de diversas linhas, mais em termos mentalistas do que em termos sociais, a não ser, né, na tradição marxista, por exemplo, né, em que, claro, a ação é claramente interpretada em termos sociais, mas por outras razões, né, que não são normalmente o mesmo tipo de argumentação que o filósofo da ação vai assumir, né? Quer dizer, normalmente a gente não encontra filósofos da ação marxistas, né? Os filósofos da ação analíticos, eles querem fazer a sua teoria analítica da ação independentemente de teorias morais, ou teorias políticas, ou teorias econômicas, etc. Eu acho isso um erro. Eu acho que é preciso levar em conta certos aspectos sociais do mundo para a gente entender a ação. Por isso, eu acho que os modelos aí que vão nos ajudar a entender a ação são modelos sociais. Quer dizer, por sociais eu entendo que são modelos que envolvem mais de um indivíduo em certos contextos de ação, né? Então, os modelos, eles dizem respeito a uma descrição de contextos de ação. E esses contextos sempre contêm mais de um indivíduo, por isso que são sociais, né? Então, seria isso. Então, se a gente for tratar do movimento, né? Então, a primeira coisa é haver modelos que descrevem o movimento, a gente vai encontrar isso aí, claro, na física, né? O movimento é determinado com recurso às noções de espaço e de tempo, né? Isso é bem óbvio, né? O movimento é uma relação entre corpos, porque a gente precisa ter pelo menos um referencial e um móvel, né? O móvel é móvel porque a sua localização espacial ao longo do tempo se modifica em relação a um referencial, né? E aí, nesse caso, como os modelos físicos nos mostram bem, a gente pode ter generalizações exatas que são leis, né? As leis do movimento, na mecânica, né? Mecânica, seja a mecânica newtoniana, seja a mecânica relativística, a gente tem leis aí, né, que descrevem de maneira exata, né, como se dá o movimento. O movimento são modificações nos indivíduos, portanto, pelo menos a modificação espacial de um indivíduo no decorrer do tempo, né? E, na verdade, o que a gente tem, né, são modelos de uma teoria mecânica, né? Aquela parte da mecânica, ou cinemática, ou dinâmica, não importa, né? As subdisciplinas aí da mecânica, mas, enfim, é a física, né? É o contexto no qual nós podemos afirmar que há eventos físicos do tipo do movimento, né? Então, sem uma teoria que nos dê esse contexto cognitivo, vamos dizer, né, o pano de fundo cognitivo, né, sem uma teoria mecânica, a gente não pode ter modelos que descrevam adequadamente o movimento, né? Por exemplo, a gente pode recorrer a modelos bem simplistas, assim, né, como o modelo das bolas de bilhar, né? Na mecânica newtoniana, a gente tem o modelo das bolas de bilhar, é possível, né, seja um modelo puramente cinemático, ou um modelo dinâmico, né, mostrar como é que as bolas de bilhar se movimentam. Por exemplo, está lá uma bola de bilhar parada no meio da mesa de bilhar, a outra vem em movimento, né, bate nessa primeira, bate nessa que estava parada, né, a primeira que estava se deslocando, vamos supor, se o choque for perfeito, né, do ponto de vista físico, nunca é, né, mas se for um modelo ideal, muito ideal, né, em que o choque é perfeitamente elástico aí entre as duas bolas, a primeira vai parar naquele ponto e a segunda vai continuar e vai começar a se movimentar com a mesma velocidade, né, que a outra vinha se movimentando. Enfim, esse seria o modelo muito idealizado, né, das bolas de bilhar, mas, enfim, ele só é possível porque tem uma teoria mecânica na qual há noções de tal maneira que a gente possa elaborar esse tipo de modelo. E outros mais, modelo do plano inclinado, enfim, há uma variedade de modelos aí, né, mais ou menos complexos, nos quais entram o movimento como uma noção importante, né, e que só são possíveis, né, esses modelos
sob o pano de fundo de uma teoria mecânica, de uma teoria física, né? O comportamento é alguma coisa que a gente procuraria lá nas teorias psicológicas, né? Então, eu vou começar explicando isso de uma maneira bem intuitiva, vamos dizer assim, né? Com esse modelo das máquinas de café, né? Que são um modelo muito simples, envolve uma pessoa, né? Que é o X aí, é o indivíduo humano, né? Poderia ser um animal também, mas seria mais difícil, né? Numa caixa de Skinner, que é um tipo de equipamento nos laboratórios de análise experimental do comportamento, tem coisas parecidas aí com o meu modelo das máquinas de café. Mas nesse meu modelo é uma pessoa mesmo, é um indivíduo humano, né? Então vamos supor a situação, né? Que tem duas máquinas, né? Pode ser, sei lá, numa universidade, em qualquer lugar aí, no local de trabalho, né? Tem lá duas máquinas, né? De café, máquina A e máquina B, né? O que o indivíduo faz é colocar lá o dinheiro, né? E a máquina dá um café com açúcar, ou café sem açúcar, enfim. As máquinas têm até mais opções, né? Vamos supor que essas são mais antigas, mais simplesinhas, só tem essas duas opções, que são dois valores aí, né? O valor 1 é a máquina que dá café com açúcar, quando ela dá café com açúcar é o valor 1, e 0 é o café sem açúcar, né? Então, as respostas das máquinas ao estímulo que a pessoa dá a elas, né? É essa, resposta A1, A2, A3, AN, B1, B2, B3, BN, da máquina B, né? Que é a pessoa, o estímulo é colocar o dinheiro, a resposta da máquina é dar o café ou com açúcar ou sem açúcar. Então, vamos supor que o indivíduo queira café com açúcar, sempre. Ele sempre pede café com açúcar. A máquina A sempre dá a resposta adequada. Devolve a ele, cai lá, né, no copinho, café com açúcar. Mas a máquina B falha às vezes. Então, ele sempre pede o café com açúcar, mas a máquina B tem um defeito qualquer. Às vezes vem o café com açúcar, às vezes não vem, né? Vem o valor 0 aí, né? Então, o que a gente pode concluir, né? A gente pode concluir, em termos probabilísticos, algumas coisas interessantes aí que estão expressas, né, nessas fórmulas aí, que à primeira vista podem parecer uma coisa, né, muito difícil de entender, mas a gente já vai ver que é bem fácil. O P aí é a probabilidade. Então, a probabilidade, né, de ter o valor 1, ou seja, café com açúcar, em uma ocorrência da máquina A, né, a primeira fórmula aí, né, aqui, né, de ter o valor 1 numa ocorrência qualquer, né, aí, que é da máquina A, é maior do que a probabilidade de ter o café com açúcar numa ocorrência da máquina B, porque ela falha às vezes. Então, o sujeito, né, a pessoa X, naturalmente, né, sem precisar refletir, né, quando ele for de novo, né, comprar café numa dessas máquinas, a probabilidade dele se dirigir à máquina A, depois de um certo número de tentativas anteriores, claro, ele não pode saber isso antes de interagir algumas vezes com essas duas máquinas, mas depois que ele interagiu algumas vezes com essas duas máquinas, essa primeira fórmula aqui vale, ou seja, a probabilidade, né, como a probabilidade de ter café com açúcar na máquina A é maior do que a probabilidade de ter café com açúcar na máquina B, então esse sujeito vai tender a interagir mais com a máquina A do que com a máquina B. A gente poderia dizer assim, ele só vai tentar a máquina B, né, se a máquina A já estiver sendo ocupada por outra pessoa, ou se a máquina A, por exemplo, naquele dia estiver desativada, por algum motivo acabou o café ou alguma coisa assim. Então, a gente tem a segunda fórmula aqui, né, a probabilidade, né, de um valor qualquer da máquina A, né, ser adequado para o que X quer, né, é maior do que a probabilidade, né, de que isso aconteça com a máquina B, né? Então, essa segunda aqui significa que, em última instância, a interpretação é essa, quer dizer, a probabilidade da interação
de X com a máquina A vai ser maior que a probabilidade da interação de X com a máquina B, né? E juntando as duas, a gente pode ter aquilo que depois ficou conhecido, né? Foi descoberto de outra maneira, né, pelo Thorndike, né, mas ficou conhecido como lei do efeito, que é a primeira lei fundamental da análise experimental do comportamento, né, que é, então, se a probabilidade, né, que é a primeira fórmula, se ela vale, se a probabilidade da máquina A dar uma resposta 1 é maior do que a máquina B, então a probabilidade do indivíduo aqui, da pessoa X, interagir com a máquina A é maior do que a probabilidade de ele interagir com a máquina B, né? E isso é uma maneira de explicar a lei do efeito, embora ela possa ser, eu mesmo já fiz isso em outros textos, né? Ela possa ser apresentada de maneira assim matemática, né? ou lógica, com recursos formais, de outras maneiras, mas essa é uma maneira possível, né? E o que a gente tem aqui, então, claramente é o seguinte, qual é o padrão, né, que se expressa nessa fórmula maior aqui, né, que reúne as duas primeiras, né, com uma implicação material, né, que é a lei do efeito. Tem um estímulo, que é o que o sujeito X procura, né, nas máquinas, o café com açúcar. Tem respostas dessas máquinas e tem as consequências. Então, se a máquina B falha às vezes, a consequência é ela ser menos procurada que a máquina A. Se a máquina A nunca falha, a consequência é que ela seja mais procurada pelo sujeito X do que a máquina B, né? Ou seja, é a noção de comportamento operante ou simplesmente operante, aquela noção do Skinner de que o comportamento, né, é uma relação de 3 termos, estímulo, resposta e consequência, e não só de 2 termos, estímulo e resposta, que é a noção de comportamento respondente, que a gente já tinha lá no Pavlov, por exemplo, né, que fez aqueles experimentos com cães e cavalos e tal, né? Então, por que isso é um modelo adequado de comportamento? Porque o sujeito não precisa pensar para fazer isso. Ele não precisa refletir para fazer isso, né? Isso não é ação propriamente, voltando lá a uma das noções que a TIC defendeu e que eu considerei correta, eu acho que está correta, né? O sujeito X não precisa ter controle do que está acontecendo, né? Ele não precisa dirigir o que está acontecendo. Ele vai fazer isso naturalmente, sem pensar, né? E é bom, porque ele pode usar a sua capacidade reflexiva e cognitiva para fazer coisa mais importante, né? Então, uma boa parte do nosso comportamento em geral é dirigido por esse tipo de padrão, né? E isso é bom, economicamente é bom, é favorável, né, para nós, né? A gente pode agora substituir as máquinas A e B por 2 amigos dessa pessoa, o amigo A e o amigo B. Também dá, no fundo, o mesmo modelo. Se o amigo A você convida para sair, para comer uma pizza ou tomar uma cerveja, são 2 colegas de trabalho, e ele sempre vai no fim do expediente, né? E o amigo B, de vez em quando, não vai, a gente pode, então, apostar que, ao longo do tempo, o que vai acontecer? A pessoa X vai tender a convidar muito mais o amigo A do que o amigo B, o colega A do que o colega B. Por quê? Porque o colega A, né, a probabilidade de ele dar o retorno, a resposta esperada, né, ao seu estímulo de convidá-lo, é maior do que a do B, né? Isso, a experiência passada mostra isso, né? Então, a lei do efeito é exatamente essa, que a experiência passada permite você projetar o que vai acontecer e modelar seu comportamento sem precisar pensar, quer dizer, sem precisar planejar. O indivíduo faz isso inconscientemente, né? E é bom, como eu disse, porque ele pode reservar suas capacidades cognitivas para a coisa mais importante. Então, agora, indo para o caso da ação, né? Como que a gente teria modelos adequados da ação? Então, nós já vimos o que é o movimento, são modelos físicos, né? Já vimos o que seria o comportamento, são modelos, com perdão do pleonasmo, comportamentais, justamente, quer dizer, são modelos puramente ambientais, né?
quer dizer, o agente, né, não precisa agir, ele se leva pela situação inconscientemente e dá tudo certo, né, porque a sua interação com os objetos, com as outras pessoas, etc., vai modelando, né, o seu comportamento em relação a elas, claro, para aquelas coisas menos importantes. Quando é que precisa de ação? Para as coisas mais importantes, claro. Quando, então? Quando, primeira condição, os modelos físicos são insuficientes para explicar o que aconteceu ou para que a gente possa conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer. Segunda condição, os modelos comportamentais também são insuficientes. Quer dizer, aquilo que a gente consegue por meio dessas interações inconscientes com elementos ambientais também, isso não é suficiente. Terceira condição, a identificação de contexto social, ou seja, interação entre pessoas ou instituições e instituições, ou pessoas e pessoas, ou instituições e instituições, de tal maneira que a gente possa ter esse contexto social. E a quarta, que é a condição decisiva, que é o encaixamento do ato ao contexto. Quer dizer, aquilo que o indivíduo faz se encaixa a esse contexto, né? Então, o que ele vai fazer ali não se explica por meio dos modelos físicos e comportamentais, né? Então, ele vai ter que agir, né? E, retrospectivamente, a gente vai perceber que o que ele fez não se explica por meio dos outros modelos, mas tem que se explicar de maneira alternativa, né? Então, a explicação é retrospectiva nesse sentido, porque aí a gente entende o que aconteceu, não como movimento, nem como simples comportamento, mas como ação. E a explicação é teleológica e, portanto, neo-aristotélica nesse sentido, por quê? Porque, né, há um contexto no qual aquilo que o agente faz se encaixa, né? E isso depende de como o agente interpreta o contexto, né? Então, um exemplo que eu dou no texto, é um exemplo dado em muitos textos aí, né? É o problema, por que César cruzou o Rubicão, né? A resposta, como a gente sabe, foi para conquistar Roma, né? Então, conquistar Roma é o objetivo, né, deliberado de César quando ele marchou para Roma, né, com as suas tropas e cruzou aí o rio, o riacho Rubicão, né? Precisava passar por ali para chegar até Roma, né, para atingir o objetivo, né? Mas isso é ação por quê? Porque não é um simples movimento, é um movimento deliberado e dirigido para um certo local específico. Por que tinha que ser aquele local específico? Porque é lá que poderia acontecer aquilo que César queria que acontecesse, não dava para acontecer em outro lugar, né? Então, isso tem que elaborar um novo modelo, um modelo mais rico, vamos dizer, né? No qual aquilo que o indivíduo faz, nesse caso César, né, se explica, a gente pode explicar porque ele cruzou o Rubicão, dizendo que foi para conquistar Roma, mas isso é uma maneira curta, né, uma maneira sintética de descrever o contexto histórico nesse caso, né? Então, por que isso é um processo, né? Porque os contextos sociais são sempre dinâmicos, né? Pois os indivíduos agem e reagem permanentemente uns aos outros, às ações uns dos outros, né? César precisou ir lá conquistar Roma por causa do que os políticos que já estavam em Roma estavam fazendo com o império, né? Foi isso que motivou César a reagir, né? Se eles estivessem administrando o império do jeito que César considerava correto, né, ele não precisaria marchar sobre Roma, né? Então, a ação é sempre resposta a uma situação contextual, seja política, seja econômica, seja uma situação, micro-situação mais simples, de interação mais simples entre as pessoas, ou dentro de uma família, ou num grupo de amigos, ou de conhecidos, vizinhos, enfim, etc., né? A ação possui o mesmo padrão do comportamento operante, claro, né, estímulo, resposta e consequências. No entanto, né, esse padrão não explica o que acontece, né? Então, a estrutura é temporal e os processos são temporais, né, porque o indivíduo precisa projetar o que ele vai fazer, antecipar
o que ele vai fazer, avaliar se o que ele vai fazer é adequado com a situação na qual ele vai fazer alguma coisa, porque a situação é o estímulo para a sua resposta. Ele precisa pesar as consequências do que ele vai fazer, né? Se o César pudesse, por exemplo, ter conhecimento de todas as consequências mais remotas da conquista de Roma, talvez ele tivesse desistido, porque uma das consequências, a última, aliás, né, mais remota do que ele fez, né, de atravessar o Rubicão, foi ele ter sido assassinado no Senado, né? Então, a aplicação ao caso de César atravessar o Rubicão é essa, né? A condição antecedente, o contexto é a crise política em Roma, a resposta do agente César é o plano de tomada de Roma, a consequência imediata é ir para Roma, atravessar o Rubicão, as consequências remotas, os eventos posteriores todos, né? O fim da República, o Império, etc., inclusive, né, lá no fim de tudo, o assassinato de César e ele ser destituído do poder que ele conquistou, né? A explicação é molar, né, e teleológica, quer dizer, nós não explicamos, né, o todo com base nas partes, mas é o contrário, é o funcionamento do todo que explica como as partes funcionam, né? E ela é teleológica porque as partes, cada parte se encaixa nesse contexto maior, que é o contexto mais molar, né? Então, considerar o contexto social é uma abordagem, então, molar. A ação é vista como processo teleológico e, portanto, intencional nesse sentido, de meios relativos a fins. Agora, como se trata de agentes humanos, né, nós estamos explicando a ação como aquilo que os agentes humanos fazem, então é claro que esse intencional é também proposital, né, porque o agente humano vai precisar adequar e vai procurar adequar os meios que ele escolhe aos fins pretendidos, né? Mas a intencionalidade, basicamente, é ambiental. A intencionalidade primária é ambiental, porque sem isso, sem o contexto social, o agente humano não precisa, né, agir de maneira proposital, né? Ele só precisa agir de maneira proposital porque há um contexto já intencional, né, que já pede uma resposta do agente, por isso que ele precisa agir de alguma maneira, e para agir de alguma maneira ele tem que deliberar meios e fins, né? Então, o propósito do agente é a intencionalidade derivada, né? A intencionalidade primária é a intencionalidade do contexto social, né? Então, esse modelo acomoda ações parciais tranquilamente, né, como a gente pode ver, né? E ele acomoda movimentos e comportamentos também tranquilamente, né? Então, ele é um modelo molar também nesse sentido, mais abrangente, que permite, né, explicar, do ponto de vista da ação, aquilo que acontece com o indivíduo, também em termos de comportamento e também em termos de puro movimento, né? Como bônus, né, isso não está no texto que eu passei para a Ana Maria e ela vai repassar para vocês, né? E é uma coisa que eu não comentei no texto, mas eu pensei justamente quando estava preparando essa apresentação, já estou chegando no fim, né? Como bônus, o que a gente tem aí é a racionalidade da ação e a liberdade do agente, né? Então, a gente pode dizer que há racionalidade porque o agente interpreta o contexto para poder agir. Os comportamentos, que são atos inconscientes, estão subsumidos sob a ação, que são atos propositais conscientes do sujeito. Atos propositais podem ser inconscientes, mas há também os atos propositais conscientes. Então, o ponto importante é que o puro comportamento, os atos inconscientes, né, como no modelo lá das máquinas de café, né, eles estão subsumidos sob a ação. Quer dizer, é o contexto da ação que pode dar sentido aos comportamentos que seguem outro modelo, mas é no contexto da ação que eles adquirem sentido também, né? Adquirem alguma significação para o próprio agente, né? Então, o que é decisivo são os atos propositais conscientes do agente, é nesses termos que a gente caracteriza a ação. Então,
A liberdade, né, se localiza apenas no âmbito dos atos propositais conscientes do agente. A gente não pode falar de liberdade a não ser nesse âmbito, né? Então, se o agente avalia o que ele faz apenas, né, levando em consideração seus atos propositais conscientes, e ele percebe que não há outros fatores, né, que o levaram a fazer o que ele fez, então ele pode dizer que agiu livremente, né? Então, a liberdade não pode ser avaliada quanto a causas ambientais e a razões inconscientes, né? Quer dizer, ela só pode ser avaliada em relação aos atos propositais conscientes do agente, né? Quando ele percebe que não identifica outros fatores, a não ser aquilo que ele avalia da situação, né? A ação é livre se o contexto interpretado pelo agente a explica, né? Então, o agente interpreta o contexto, né? Ele concebe um plano de ação, ele executa a ação e ele percebe que não foi levado nem por razões naturais, nem por causas, né? Aliás, causas naturais ou ambientais, nem por razões inconscientes, né? Nada disso explicaria o que ele fez, né? Então, a gente não pode dizer, voltando ao César, né, que César marchou sobre Roma e conquistou sobre Roma porque ele era um narcisista e queria o poder. Não, né? Ele até podia ser, mas não é isso que explica a tomada de Roma, o fim da República e o início do Império Romano, né? Isso é irrelevante para explicar, né, a ação de César como o político que vai conquistar o poder, que conquista o poder e que muda o modo de vida de uma sociedade, né? Narcisista ou não, do ponto de vista psicológico, isso não tem importância, né? Então, a gente pode dizer que César agiu livremente, né? Ele era livre para conquistar Roma ou não, e decidiu conquistar Roma, né? Então, a sua liberdade se localiza aí, nesse âmbito dos seus atos propositais conscientes. Obrigado, né? Então, aí os meus 2 e-mails, né, mais frequentados, né? E a minha página na internet, aí na UFSC, né? E essa outra página dessa editora Agria, onde estão, hoje em dia, a maioria dos meus livros. Obrigado, então, mais uma vez, pela atenção, pela paciência, e agora podemos conversar um pouquinho. Obrigada, Luiz. Foi muito bom esse fecho complementar com uma ideia assim diferente da TIC, e a gente tem que ler o texto e pensar assim, começar a refletir, que tem muitas ideias aí que a gente vai ter que digerir melhor. E acho que o Miguel tinha levantado a mão no meio da apresentação. Desculpa, não, mas foi bom, você apresentou tudo, Miguel. E agora é o momento mesmo da pergunta. Como eu só via o meu próprio PowerPoint, eu não via o resto da tela do aplicativo aí, eu não percebi a levantada de mão, me desculpa, mas agora ficamos livres, né? Livres Sim. Todos para falar o que quisermos. Eu acho que foi também melhor ficar para o final, porque eu não sei se dialoga exatamente com todo o caminho, mas era sobre a máquina de café. Sim. A primeira seria, tipo, onde eu posso achar essa formulação mais precisa dela, se tem algum artigo publicado sobre ou coisa do gênero, que me interessa mais ou menos o tema. E a outra é sobre, tipo, nela existe um pressuposto de que um agente ideal tem a preferência por tomar café com açúcar, né? Para valer aquele segundo ponto de que da probabilidade de sim. Ter um X, né? Se estivesse num mundo onde, sei lá. Não, todo modelo é uma idealização, sim, né? Sim. É uma abstração. Então, a gente tem que supor que aquele indivíduo X gosta de café com açúcar, né? Tem que supor que a máquina B tem um defeito, né? Tem que supor todas essas coisas para construir o modelo, né? E aí, uma vez construído o modelo, na interação entre o indivíduo X e as duas máquinas, a gente pode perceber, né, esse padrão de comportamento. Por isso que eu disse que pode também ser o modelo dos colegas de trabalho.
o X pode ser um deles, A e B são dois colegas de trabalho, né? A gente tem que pressupor que o colega A sempre aceita os convites para, por exemplo, tomar uma cervejinha no fim do expediente, na sexta-feira, mas que o colega B, de vez em quando, aceita, de vez em quando não aceita, né? Então, o que o modelo sugere é que, ao longo do tempo, né, o que vai acontecer é que a probabilidade do sujeito X convidar o colega A é maior do que a probabilidade de ele convidar o colega B, né? Isso significa que aquela situação social modelou o comportamento do sujeito X. É isso, né? Então, é isso que a lei do efeito, descoberta pelo Thorndike, diz, né? Você pode ver isso se você, não esses modelos que eu estou propondo especificamente, mas sobre a lei do efeito, né? Tem o livro do próprio Skinner, né, que é About Behaviorism, que inclusive foi traduzido há décadas atrás no Brasil, em português, né? A tradução não é assim muito boa, mas tem também em português, né? Tem em outras línguas, o original, claro, é em inglês, né? É fácil de conseguir aí nos bons sites do ramo, né? Na internet. Mas no meu próprio texto aí, né? Esse que a Ana Maria vai repassar para vocês, né? Quando eu apresento o modelo das máquinas de café, eu dou as referências lá de outros autores, né, que podem explicar essas noções fundamentais aí da análise experimental do comportamento. A minha ideia não é que isso aí explica tudo, não, de jeito nenhum, ao contrário, né? Explica uma boa parte do que a gente faz. Bom, uma outra referência, bom, infelizmente eu não tenho como dar referências próprias, né? Se você quiser uma outra coisa que explica tudo isso, inclusive de uma maneira mais molar, mais abrangente em relação, inclusive, ao comportamento de outros animais e tal, é o meu livro que se chama Conhecimento e Perspectiva, né, que saiu ano passado, né, por essa editora Agria aí. Se você quiser dar uma olhadinha lá no site, você vai ver a descrição do livro, né. Aí lá eu apresento, assim, de maneira mais detalhada, né, uma variedade de modelos, vamos dizer, de comportamento e também de ação, né? Mas nesse próprio texto aí, né, que eu mandei hoje para a Ana Maria, tem explicação suficiente para entender isso aí. A minha ideia é essa, que claro, todos nós nos movimentamos aí pelo mundo, né? E não precisa para explicar isso, não precisa de grande coisa, basta um modelo físico, né? Mas o modelo físico explica muito pouco do que a gente faz, do que a gente acha de importante, né? Então, em algumas situações, um modelo comportamental explica também, né? Explica bem, né? Quando naquelas situações em que a gente não precisa pensar muito para agir, ou não precisa pensar de jeito nenhum para agir, né? Mas explica muito do que a gente faz no dia a dia. E quando esse tipo de modelo comportamental falha, quer dizer, quando a gente vê que é uma situação em que foi preciso o agente refletir, planejar, etc., né? Em que termos a gente vai, então, elaborar um modelo que explique retrospectivamente o que ele fez? O importante é anotar isso. A explicação, nesse caso, é sempre retrospectiva, né? A gente não tem como no caso lá do modelo comportamental, dá para a gente fazer projeções, quer dizer, dá para a gente esperar como certo indivíduo vai se comportar em determinada situação. No caso da ação, não dá, a meu ver, né? Quer dizer, a gente só pode dar explicações retrospectivas, porque determinado sujeito agiu da forma como agiu em determinada circunstância. Então, o modelo de ação aí é para isso, é para entender retrospectivamente. Mas por que eu quis apresentar essa abordagem alternativa aí ao outro texto, né, da TIC? Porque ela permite entender como o sujeito adquire intencionalidade num contexto social e como a temporalidade, vamos dizer, ordinária do mundo, né,
determina a temporalidade da ação, né? Por exemplo, César não poderia planejar conquistar, né? Mesmo que ele tivesse, vamos supor que César tivesse a ideia de ser imperador e quisesse conquistar Roma antes da crise política que justificou, vamos dizer assim, a sua marcha sobre Roma e a conquista de Roma. Ele não podia fazer isso antes do contexto, né? Quer dizer, é preciso haver um contexto social no qual aquilo que o agente faz se encaixa, para a gente poder dizer que isso é ação mesmo, ou seja, que tem as características que os filósofos atribuem à ação, ou seja, intencionalidade, propósito, temporalidade, reflexão, cognição, todas essas características também mentalistas do sujeito, né? Minha dúvida era mais no sentido se, tipo, concordo em grande medida com essa leitura, né, sobre ser tipo uma espécie de intuição a priori, né, por assim dizer, não necessita de um processo de racionalização, né, do processo em si. Mais ou menos foi isso que eu entendi, pelo menos que você defende naquele modelo, né? Tipo, não se torna consciente, mas você faz meio que esse processo, né? Mas a minha dúvida era mais se, tipo, naquele modelo, se, por exemplo, abarca uma perspectiva bayesiana ou não, né? Se teria que distinguir likelihood ou se teria um prior. Não. No modelo lá das máquinas de café não precisa de nenhuma probabilidade específica, especial para interpretá-lo. É a probabilidade, vamos dizer, mais rudimentar, aí, mais simples em termos matemáticos, né? Eu diria, é a probabilidade intuitiva mesmo, que todos nós temos, né, quando lidamos com as coisas no mundo, né? Obrigado. Ana Maria, eu acho que você está muda. É verdade. A Viviane tem a segunda questão. A gente desliga o microfone e esquece. Você ia perguntar, Ana? Pode perguntar. Não, é que se você não perguntasse, eu perguntaria, mas eu prefiro que você pergunte. Tá bom. Luiz, gostei muito da sua apresentação. Eu conheço muito pouco sobre o tema, então eu queria que você me explicasse um pouco melhor por que o aspecto psicológico não entra no modelo. Né? Quando você coloca a questão do César, né? Se ele era um cara ambicioso. Da ação. Não, olha, a gente não pode dizer, num fato histórico importante como esse, a tomada de Roma por César, a gente não pode dizer que o César agiu de acordo com aquele modelo comportamental pelo seguinte, porque aquilo significaria que ele tentou tomar outros lugares, né? Já tinha tentado tomar Roma, e onde ele conseguiu tentar sucesso foi mais em Roma do que em outros lugares, por exemplo, talvez, sei lá, em Cartago, né? Então, por isso que ele decidiu tomar Roma mais uma vez, né? Quer dizer, o modelo comportamental, ele requer uma história passada de interação do sujeito com determinados elementos ambientais, né? No modelo da ação, não. E essa é a vantagem do ser humano que é capaz de agir, né? Porque, embora nós possamos nos virar, vamos dizer assim, em várias situações no mundo, porque temos a experiência passada, o interesse do filósofo na noção de ação é justamente para explicar quando nós nos deparamos com uma novidade no mundo, não é? Nós somos capazes de interpretar a novidade do mundo e dar uma resposta, ou pelo menos tentar dar uma resposta adequada a essa novidade do mundo, né? A ação é isso, quer dizer, é você enfrentar uma situação nova, enfrentá-la conscientemente, com determinado propósito. A ação é aquilo que a gente precisa para resolver problemas relevantes, né? A ação é isso. Nós não precisamos da noção de ação para explicar o que a gente faz na vida comum, por exemplo, nas situações irrelevantes. Por exemplo, se a gente vai tomar o café da máquina A ou da máquina B, não é?
Isso não tem importância nenhuma. Mas se a gente vai, por exemplo, votar no partido A ou no partido B, aí sim, né? Aí você precisa de reflexão, você precisa conhecer o contexto político dos dois partidos, quem faz parte de cada um, quais são as ideias, você precisa avaliar, refletir, etc., né? Quando você depositar o seu voto, isso depende do que você conscientemente conhece dessa situação política, né? A gente pode fazer um modelinho pequeno da ação, por exemplo, né? Claro, a vida política de um país grande como o Brasil é muito complexa, mas vamos supor uma cidade pequena, né? Para fazer um modelinho mais rudimentar, que a gente possa entender, né? Uma cidade pequena em que aquele mesmo sujeito lá que aparece no modelo das máquinas de café, né? Ou que tem dois colegas de trabalho e aparece nesse modelo com os colegas de trabalho, chega lá o dia em que ele vai votar, né? E os seus dois amigos são candidatos a prefeito, os únicos dois candidatos a prefeito, em uma cidade pequenininha, assim, de 1.000 habitantes, né? Aquela cidade em que todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? E o sujeito X tem que votar ou no A ou no B. Os dois são seus colegas e amigos, né? Mas pertencem a partidos diferentes, têm programas políticos diferentes, né? Os dois são amigos dele, né? Ele não pode votar por simpatia nem por um nem por outro, porque ele gosta dos dois, digamos, igualmente, né? Ele não pode jogar uma moedinha, porque ele é contra isso, ele acha que deve votar conscientemente, né? Então, apesar de sua amizade com esses dois, o que ele vai fazer? Ele vai examinar as ideias políticas de cada um, o que cada um propõe para a cidade, não é? Mesmo que depois ele tenha que acabar revelando em qual dos dois votou, ele não precisa, segundo a nossa legislação, né? Mas sabe como é que é a cidade pequena? As pessoas acabam sendo levadas, né, a terem que, às vezes, revelar o seu voto em certas circunstâncias. Então, vamos supor nesse modelo, que é o modelo de ação agora, né, que ele acabe tendo que revelar que votou no A e não votou no B, né, e os dois são amigos, né. Para que o B não vire inimigo dele, ele precisa justificar o que fez. Então, ele precisa dizer, olha, eu votei no A porque o partido dele tem um programa melhor em geral, porque as propostas dele para a nossa cidade são melhores do que as que você fez. Então, essa racionalidade, né, do voto desse sujeito X, né, reflete a sua liberdade diante daquela situação. Ele não votou por simpatias, né, não votou por nenhum outro fator a não ser por ter avaliado o contexto e agido nesse contexto, né, de acordo com aquilo que ele achou que era o melhor curso de ação, né? Então, para que a gente precisa de teoria da ação, de modelos da ação? Para explicar situações como essa, de um sujeito politicamente consciente que não vai vender o voto, que não vai votar com base jogando a moedinha para saber em qual ele vota, que não vai votar nulo, que não vai votar em branco, etc., né? A gente precisa de modelos da ação para explicar retrospectivamente situações como essa. E são as situações em que a gente vai poder dizer esse sujeito fez exercício da sua liberdade, né, de votar em quem ele acha que é melhor para a sua cidade. Ajudou? Ajudou. Estou pensando em mais algumas coisas, mas... Porque, assim, de alguma maneira, algumas características desse eleitor você leva para o modelo. Ele o modelo joga moeda, ele é uma um cara idealização, consciente. né? O modelo é sempre uma idealização, mas ele pode se aproximar um pouco mais de algumas situações reais. É porque eu fico pensando assim, se alguém, por exemplo, pensando sobre isso, expande muito o aspecto psicológico do agente, aí a questão da liberdade pode diminuir, né? Claro,
por exemplo, vamos supor, nesse mesmo modelo, que o sujeito X, no fundo, depois ele se dá conta que votou no A e não no B, porque ele realmente tinha mais simpatia pelo A do que pelo B, mas no momento da eleição ele não tinha se dado conta, ele só se deu conta depois. Aí ele mesmo vai dizer, olha, o que eu fiz não foi o uso da liberdade, né? Claro, eu agi, eu escolhi, etc. Eu achei que estava fazendo conscientemente, mas eu fui levado por um aspecto psicológico. Foi isso o que determinou meu voto no A e não no B, né? Então, ele mesmo, retrospectivamente, ele revê, né, a sua ação e desqualifica a sua ação como livre, né? Ou o psicanalista dele pode fazer isso por ele, pode ajudá-lo a fazer, né? Mas, se nada disso acontecer, ele não tem como não pensar que fez o uso livre do voto, né? Levado apenas por critérios, né, puramente políticos mesmo, né, para escolher A e não B. Entendi. Não, essa questão aí dele depois repensar e poder ver que ele não estava tão livre assim. Para isso, né? Uma teoria da ação deve nos explicar situações humanas desse tipo, em que a gente possa, pelo menos hipoteticamente, atribuir racionalidade e liberdade. Isso é bem davidsoniano, né? Uhum. E aristotélico. Não, mas é bacana também que através desse você também pode retirar, né? Você vê, de repente, que não estava tão livre assim, não agiu de forma tão racional assim. A gente pode rever o que fez, sem dúvida, né? Mas o importante é naquele momento, né? Se você, naquele momento, ao avaliar o contexto, né, escolhe uma coisa e não outra, age de um jeito e não de outro, né? Então, claro, retrospectivamente, depois você pode reavaliar, mas o importante é se, naquele momento, dá para dizer que você está agindo, né? A ação é sempre, fenomenologicamente, é sempre um evento humano reflexivo, né? Não é o outro que vai dizer se eu estou agindo ou não, né? Sou eu que tenho que dizer se eu estou agindo ou não. Sim. Bacana. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Então, eu queria só fazer um comentário. Foi bom ter usado o exemplo do indivíduo da máquina de café votando, porque senão parece que o comportamento é daquelas decisões banais individuais do dia a dia e a ação é das grandes transformações mundiais da história, que foi o exemplo do César. Então, aí o modelo ficou dentro do próprio agente, como é que ele pode deliberar. Eu lembrei daquela ideia que você falou, que tem um ditado que, para as grandes decisões, a gente usa a emoção, e para as pequenas decisões, a gente usa a razão. Eu acho que isso é uma coisa que por exemplo, Antônio Damasio, no Erro de Descartes, ele fala do papel das emoções nas decisões importantes, que faz parte do processo deliberativo. Então, eu acho que a ação ela também vai ter um elemento aí de emoção no sentido bem complexo e intuitivo, né? Claro. Por exemplo, agora você me fez lembrar uma coisa que eu acabei de mandar para a gráfica aí nessa minha editora, né, um livro de um psiquiatra, né, que me propôs esse livro, que eu tive que ler, claro, tudo para poder aceitar o livro, né, e o que você falou me lembrou uma coisa que ele diz no livro. O livro é sobre casamento, amor, o título do livro é esse, aliás, sobre casamento, amor e outras coisas mais. É um livro muito bacana, assim, e não é de autoajuda, como possa parecer, quer dizer, é um livro em que é um psiquiatra, né, freudiano, né, mas ele escreve um livro sobre esse assunto com muita reflexão e, assim, com muito embasamento na sua experiência como psiquiatra, né, e me lembrou uma coisa que ele diz no livro, que é exatamente assim, que quando ele fala, na parte que ele fala muito de casamento, né, ele diz assim, olha, se você estiver apaixonado, não case. Sugerindo que
as pessoas apaixonadas, elas têm a maior probabilidade de fazer um casamento que não dá certo do que dá certo. Claro, ele diz isso um pouco brincando, né? Depois de fazer uma análise bem criteriosa do casamento e tal, etc. Mas a verdade sobre a vida das pessoas é justamente o contrário, né? Ninguém se decide casar, né? As pessoas, em geral, normais, vamos dizer, não casar é uma coisa importante na vida, né? Muito importante. Mas ninguém decide se casar por razões, né? Assim, por razões pró e contra, né? Decide porque está apaixonado pela outra pessoa, né? Então, justamente, é uma emoção muito forte, né, que vai guiar uma coisa tão importante como o casamento, né? Então, apesar do conselho que esse psiquiatra dá nesse livro, né, infelizmente as pessoas que vão ler o livro dele não vão seguir o conselho, porque ninguém segue, né? Ninguém vai fazer isso. As pessoas só se casam, né, salvo, claro, casos excepcionais, mas as pessoas só se casam quando estão apaixonadas, é lógico, né? Aliás, isso é o que deve ser mesmo do ponto de vista da própria natureza, né? Sim. Que, aliás, é um outro aspecto bem interessante do livro, que ele explica esses aspectos também, inclusive neurofisiológicos, né, da relação, inclusive sexual, etc. É bem interessante. Bom, desculpe o comercial, né, que eu fiz, não. Mas é que eu mesmo fiquei assim muito bem impressionado com o livro, né? Por isso que aceitei para publicar. Tá ótimo. Obrigada. Eu acho que, então, a gente pode encerrar, né? Muito obrigada, Luiz, pela sua apresentação, pela discussão. Foi muito rico. E se a gente depois pode ler o texto, se tiver mais alguma questão, a gente pode voltar a debater. Vai ser um prazer. No dia 1º, então, a gente vai ter a última sessão com a Viviane, que vai apresentar o capítulo 9. Certo. Do livro. Muito bem, gente. Obrigada aí. Obrigada, viu? Boa semana para vocês. Para vocês também. Bom